Seja bem-vindo, vamos resolver o problema prático 3.11 do SADQ. E nesse problema, ele pede para a gente fazer uma simulação desse circuito que está nessa figura aqui no PSpice. Tá? Como o PSpice é um programa pago, eu optei por fazer essa simulação no LTSpice, que é um programa da Analog Devices e ele é gratuito. Né? Todo ele é completo, é gratuito, tem bastante tutorial no YouTube ensinando a utilizar essa ferramenta. Inclusive, eu precisei usar um deles para fazer essa simulação. Eu vou ensinar para vocês aqui a montar esse esquemático aqui dentro do LTSpice. A gente vai rodar a simulação e vai validar os valores. E vamos lá, sem enrolação. Então, a primeira coisa que eu vou montar aqui vão ser esses resistores. Né? Então, eu vou colocar aqui para selecionar. Você seleciona o novo esquemático aqui. Aperta R, ele vai puxar os resistores. Então, a gente coloca aí, tem um, dois. Aí eu vou dar um espaço aqui, 3. Vai ter um aqui em cima. Para girar ele, aperta Ctrl R. Agora vamos colocar as fontes, tá? Então aqui vai ter uma fonte de tensão. Para puxar a fonte de tensão, você aperta V. Ele já traz ela aqui. Aqui vai ter uma fonte dependente. Aqui vai ter uma fonte de corrente. Para puxar essas fontes... depois eu adiciono. Para puxar essas fontes, a gente vem aqui, ó, componente. Pode digitar current. Vai aparecer a fonte de corrente para a gente. Clica em place. Vou girar ela aqui, lembrando sempre de manter o sentido do que está na imagem ali. Como ela está entre esses dois elementos, eu vou colocar ela mais ou menos aqui assim, para ficar fácil da gente visualizar. E aí depois a gente vai colocar uma fonte dependente. A fonte dependente aqui, a fonte de corrente dependente de corrente vai ser essa, ó. O código dela é o F, tá? É uma fonte linear dependente de uma fonte de corrente. Então a gente vai usar ela. Segura ela aqui, posiciona. E aí tem um bizu que vocês vão precisar fazer quando vocês forem simular esse circuito aqui no LTSpice, tá? Essa função desse componente, ela só pega a corrente que passa por uma fonte de tensão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e criar uma fonte de tensão com 0 volts, porque aí ela atua como se fosse um curto, né? Ela não vai influenciar na análise do circuito, mas aí eu vou poder fazer a leitura da corrente que está passando por essa fonte. Então eu vou pegar aqui e vou criar mais uma fonte. E aí, como o sentido da corrente está pelo sentido convencional do positivo para o negativo, eu tenho que fazer ela dar perdão, mais e menos é foda. Eu vou colocar o positivo do lado esquerdo e o negativo do lado direito para simular o sentido indicado pela figura, tá? Pela figura 3.36. Então eu vou adicionar ela aqui, tá? Vou adicionar ela aqui um pouquinho pro lado. E agora a gente vai fazer as conexões. Para conectar, nessa versão mais recente do LTSpice, a gente utiliza o W, tá? Então é só a gente passar aqui o fio por todos os componentes, ele já faz a junção, vem clicando, né? Eu vou conectar esse lá no resistor R3. Aí a gente pode vir aqui fazendo as conexões, né? Opa, aí. No LTSpice a gente precisa adicionar um elemento de aterramento, que vai ser a nossa referência, né? Pera aí. Eu vou adicionar esse aterramento aqui no barramento de baixo, tá? Que vai ser o nosso GND. Vocês precisam colocar essa referência para ele poder rodar a simulação. E agora a gente vai preencher com os dados. Então essa fonte aqui ela vai ter 10 volts. Esse resistor ele vai ter 2 ohms. Esse aqui vai ter 1. Essa fonte que depois a gente mexe. Esse aqui vai ter 2 ohms. Essa fonte ela vai ter 2 ampere. Essa fonte de tensão a gente vai colocar ela com 0 volts. E aí lembrando, se é 0 volts ela atua como se fosse um fio, né? Só que eu preciso fazer isso para o programa entender e operar essa fonte dependente aqui, tá? Esse resistor aqui, ele vai ter uma resistência de 4 ohms. E aí falta só configurar essa aqui. O parâmetro que a gente vai usar é o quê? Aqui em value, tá? E eu tô clicando com o botão direito nesses componentes para abrir essas caixas. Aqui em value, a gente vai colocar a fonte de tensão que está ali em cima, então V2. E a gente vai colocar um ganho. Esse ganho é o quê? Quanto que está sendo multiplicado. Como ali na figura está indicando que a corrente nessa fonte de corrente dependente ela é igual a I1, ou seja, é como se o ganho dela fosse 1, porque é 1 vezes 1. Então, a gente coloca como 1 aqui. Feito isso, o nosso circuito está todo montado.
a gente vai clicar aqui em simular, tá? Nesse botãozinho de play aqui. Para vocês configurarem, como é um corrente contínua e tal, eu coloco um stop time de 1 segundo mesmo. Não precisa mexer em mais nada. Dá um OK. Ele já vai abrir aqui o painel de simulação para a gente. E aí vocês podem estar clicando no componente que vocês querem avaliar a corrente. Então, primeiro a gente quer avaliar essa corrente I1, então a gente clica nela. Ele já vai trazer ela ali. Depois a gente quer a corrente I2 e a corrente I3. Então, I2 e I3. Tá? Então, olhando aqui em cima, a gente já vai conseguir fazer uma avaliação. Vou ajustar essa escala aqui, clicando com o botão direito para ela ficar mais precisa. Então, vou colocar aqui 100 miliamperes. Tá? E aí eu vou trazer aqui. Ok, já ajustou a nossa escala. Então, olhando aqui a resposta, a gente vai ter que a I1 ela é igual a menos 428,6 miliamperes. Tá próximo aqui, né? É porque a escala tá fora, mas bateu. Aqui, I2, que é o azul, tá perto dos 2.4, né? 2.3, alguma coisa ali, ó. Tá próximo também. Se eu não me engano, para saber o valor exato, tinha que clicar aqui. Onde que era? Pronto. Ó, o valor vertical exato, ó. 2.2857, que é 2.286, né? Ele arredondou aqui para cima. Então é isso. E aí o IR3 está batendo na faixa ali dos 2. Tá aqui, ó. 2 amperes. Tá batendo certinho ali nos 2 amperes. Fechou? Então esse que é o jeito de você simular isso aqui no LT Spice. E o LT Spice ele é muito bom, tá? É um simulador muito completinho. Eu nunca dominei ele, mas ele já ajuda você a fazer algumas simulações bem legais. Tem bastante material na internet para vocês avaliarem e aprenderem a utilizar essa ferramenta. Queria deixar um agradecimento especial para o Jonathan Souza, do canal Cadmus Control, tá? Foi com ele que eu aprendi a fazer essa simulação da fonte dependente do LT Spice. Então, vou deixar o link do vídeo, onde ele ensina a fazer essa configuração aqui para vocês irem lá e deixarem um like no vídeo dele. Fechou? Por hoje é isso e até a próxima aula.